Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andreia e hoje nós vamos aprender como medir corrente elétrica. Vamos compreender a utilização do amperímetro. O amperímetro, ele é um instrumento capaz de medir corrente elétrica. A unidade de corrente elétrica é ampere, então se ele mede corrente elétrica em ampere, aí ele recebe o nome de amperímetro. Aqui com vocês, nessa aula, eu vou representar o amperímetro dessa forma. Então, nós temos aqui o símbolo, né, com um A e dois terminais. Bom, o amperímetro, ele tem algumas características importantes. Primeiro, ele possui uma impedância muito baixa e ele deve ser ligado em série com o elemento que se deseja medir a corrente. Então, aqui nós já podemos estabelecer diferenças com relação ao voltímetro. O voltímetro tinha impedância muito alta e ele era ligado em paralelo com o elemento. O amperímetro, ele tem uma impedância muito baixa e ele deve ser ligado em série. Então, olha só, aqui estava o voltímetro que nós estudamos no vídeo anterior. E agora nós temos aqui o amperímetro. Notem que o amperímetro está ligado em série com o elemento que a gente quer medir a corrente. Então, se eu quero medir a corrente que está fluindo por esse circuito e passando por esse resistor, eu tenho que dar um jeito de colocar o amperímetro inserido no circuito, porque a corrente ela tem que passar dentro do aparelho para ele poder conseguir mensurá-la. Bom, então é por isso que o amperímetro ele tem que ter uma impedância muito baixa. A impedância, a gente fez aquele paralelo com resistência. Pensa que impedância é a dificuldade à passagem de corrente. Então, fazendo esse paralelo com a ideia de resistência, imagina que, idealmente, o amperímetro teria que ter impedância nula. Por quê? Porque se ele tivesse impedância nula, ele não ia ocasionar nenhuma alteração no funcionamento do circuito, né? Se ele tivesse impedância nula. Então, quanto menor for o valor de impedância dele, como ele vai ser colocado em série, melhor, porque menos ele altera a configuração do circuito. Aqui nós temos, então, a figura, mais uma vez, do multímetro que nós temos em laboratório. Esse modelo de multímetro, nós já comentamos que colocamos comumente a ponteira preta conectada aqui no comum e a ponteira vermelha, nós colocamos, né, nós temos três opções aí, dependendo do que a gente vai medir. Quando a gente mediu tensão ou resistência, nós conectamos a ponteira vermelha aqui, nessa opção mais à direita. Agora, para medir corrente, nós vamos usar uma dessas duas opções, mais à esquerda. Se forem correntes menores, na ordem de micro ou de miliampere, nós usamos essa opção, colocamos a ponteira vermelha aqui. Agora, se for uma corrente maior, da ordem de ampere, nós colocamos a ponteira vermelha nesse ponto aqui. Aqui, mais uma vez, eu lembro para vocês que, assim como nós falamos lá na utilização do voltímetro, no caso do amperímetro, a gente também tem que se preocupar com a natureza da grandeza que a gente está medindo, se ela é alternada ou contínua. Então, nesse modelo de multímetro aqui, a gente pode enxergar isso por meio dessa informação que aparece na tela. Aqui está aparecendo DC, então ele está configurado para medir uma corrente contínua. Se você precisar de medir corrente alternada, você muda aqui no Select, nesse botão, e aí vai aparecer AC. Então, esse é um cuidado que nós devemos ter sempre. Aqui nós temos, então, essa foto mais aproximada do multímetro e notem que nós temos várias opções de seletor para poder medir corrente. Então, vejam, nós temos aqui, ó, três opções: corrente na ordem de grandeza de microampere, de miliampere ou de ampere. Então,
Aqui, o próprio desenho mostra pra gente que esses 3 pontos aqui conseguem medir corrente contínua, esse tracinho contínuo em branco, ou alternada, que é essa senoidezinha em azul. O que a gente tem que verificar é mudar aqui no botão e ver lá na tela o que tá aparecendo. Bom, aqui, gente, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês para tomar cuidado para não danificar o equipamento e o fusível do equipamento. Se você está em dúvida e não sabe qual que é a ordem de grandeza da sua corrente, coloca a ponteira primeiro aqui em ampere, nessa opção mais à esquerda, e coloca o seletor aqui para medir a corrente em ampere. Aí você observa que deu um valor pequeno, muito pequeno. Aí você pode passar para uma outra escala. Então, você pega, muda aqui embaixo, né, a sua ponteira, tira ela aqui de ampere e passa para cá, para milha ou microampere, e aí usa o seu seletor primeiro aqui em miliampere e vê quanto que dá, se a medição está adequada ou não. Se ainda assim a medição deu muito pequena, deu um monte de zero lá na tela, aí finalmente você pode pegar o seu seletor e passar para o microampere. Então, por precaução, sempre coloque primeiro o seletor nas escalas maiores e só se você perceber que realmente é possível, que o número ainda deu pequeno, aí você passa para as escalas menores. Aqui eu coloquei, então, um outro modelo de multímetro para vocês verem as diferenças. Nesse caso aqui, o que acontece? A ponteira preta fica aqui no comum e a vermelha fica aqui à direita se você estiver medindo correntes pequenas, na ordem de miliampere ou menos. Agora, se você estiver medindo corrente na ordem de ampere, aí você tem que usar a ponteira vermelha aqui nessa opção mais à esquerda. Mais uma vez, dou uma aproximada aqui nesse modelo para vocês poderem ver. Olhem que nesse caso aqui, gente, o multímetro, ele fornece pra gente medições de corrente apenas contínua. Tá vendo aqui, ó, que tem A com o tracinho branco embaixo? Isso significa que ele mede corrente contínua. Corrente alternada, nós não temos opções aqui olhando o multímetro. E, então, não dá pra gente fazer essa medição. E nós observamos que existem diferentes pontos aqui representando escalas diferentes para medir a corrente. Então, vejam, nós temos aqui essa opção de 200 mili, 20 mili, 2000 micro e 200 micro. E se você precisar medir aqui, né, com as correntes maiores, com a ponteira vermelha aqui nesse ponto mais à esquerda, aí você vai colocar o seletor nessa opção aqui, ó, tá vendo que é essa a opção de 10 ampere? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para poder fazer as ligações corretas, porque ligações erradas normalmente queimam o fusível do amperímetro muito facilmente. Então, observe qual que é o local mais adequado para você colocar a ponteira e qual que é o ponto mais adequado para você colocar o seletor de acordo com a grandeza, com a escala que você está medindo. Na dúvida, sempre comece pelas escalas maiores e depois, se for possível, você passa para as menores. Vamos calcular correntes em diferentes pontos desse circuito. Então, esse é o mesmo circuito que a gente usou para aprender a montagem no protoboard. Aprendemos a usar o ohmímetro nele e aprendemos a usar o voltímetro. Agora, nós vamos usar o amperímetro. Gente, vamos começar primeiro, então, medindo a corrente total que sai da fonte. Vamos calcular a corrente que tá aqui, ó. Vamos medir, né, a corrente que tá aqui, que tá saindo da fonte.
que nós temos que fazer? O amperímetro a gente falou que tem que ligar em série no circuito para a corrente passar dentro dele e ele poder mensurar essa corrente. Então, se a gente vai ter que colocar ele em série, a ligação do amperímetro, ela inspira um pouco mais de atenção do que a ligação do voltímetro. O que eu vou ter que fazer, gente? Eu vou ter que abrir o circuito para colocar o amperímetro. O amperímetro, ele vira, né, uma parte do circuito, porque a corrente vai passar por ele. Então, vamos abrir aqui, ó, o circuito? Abrir o circuito bem nesse ponto aqui, onde eu quero inserir o amperímetro. O que eu faço agora? Como eu abri aqui, gente, o meu nó A, que é o nó laranja, ele permanece aqui. Mas como a gente abriu o circuito e vai colocar um amperímetro aqui, o nó desse ponto vai ser diferente agora. Então, eu vou criar um novo nó aqui, que eu representei pela cor rosa, e eu vou chamar ele de nó E. Dei um outro nome para esse nó. E agora, eu vou ligar o meu amperímetro entre o nó A e o nó E. Então, observem aqui no meu desenho que eu acabei de colocar o amperímetro aí. Então, notem que para ligar o amperímetro, eu preciso criar mais um nó no meu circuito, né? Eu abri o circuito, inseri mais um nó e coloquei aqui o amperímetro em série. No caso, o amperímetro ficou em série aqui com a fonte e com o resistor R1. Gente, cuidado com a polaridade, com o sentido da corrente que você vai medir. Nesse caso, a convenção que o Tinkercad adota é essa daí. Então, se você colocar o polo positivo, né, o terminal positivo do amperímetro aqui e o negativo em cima, você vai estar medindo a corrente para cima. A flechinha da corrente, ela tem sentido oposto àquela que a gente falou da tensão. Então, no caso da corrente, a flecha, ela tá, né, a origem da seta aqui, ela tá no polo positivo e ela tá virada para o polo negativo. Então, inverteu o sentido com relação à flecha de tensão. Tomem cuidado, porque isso depende bastante da marca e do modelo do multímetro que você está usando. Então, no Tinkercad, é assim que funciona. Então, para eu poder medir essa corrente para cima, eu vou colocar o meu polo positivo, meu terminal positivo do amperímetro no nó E e o meu terminal negativo do amperímetro no nó A. Vamos passar, então, agora para o Tinkercad para a gente poder fazer essa ligação. Então, vamos lá. Olha, então, esse é o circuito que nós já montamos, já tem o vídeo para vocês com o passo a passo dessa ligação. Vamos pegar aqui mais uma vez o multímetro e agora nós vamos usar esse multímetro na função de amperímetro, né? Então, eu vou vir aqui e vou selecionar esse modo aqui para ele medir corrente, né? Corrente em ampere. Então, veja que o Azinho aqui agora ficou destacado, porque ele vai funcionar como amperímetro. Bom, para eu medir a corrente que sai da fonte, se eu der um play aqui, gente, olha só, a própria fonte já mostra para mim que sai dela 15,3 mA. Então, se eu não quisesse fazer essa medição da corrente que está saindo da fonte, eu nem precisava. Mas nesse caso eu vou fazer para a gente aprender, para a gente ver que vai dar esse mesmo valor aí, 15,3 mA. Bom, então, vou voltar aqui no desenho para a gente relembrar a ligação. Eu vou pegar o positivo da fonte, eu vou tirar ele do nó A e eu vou colocar ele em um novo nó que eu chamei de nó E. Então, vou fazer isso aqui agora, ó. O positivo da fonte que tá aqui no nó A, eu vou tirar ele desse ponto e vou colocar ele no nó E. Aí você pode estar se perguntando, mas qual que é o nó E? O nó E é qualquer nó do seu protoboard que você não tá usando agora, certo? Então, eu vim aqui, ó, e escolhi essa filinha aqui de 5 furinhos para ser o meu nó E. É um novo nó que eu usei aí. Qualquer ponto do protoboard que você não tá usando, pode ser um novo nó do seu circuito.
Então, ó, o nó A ficou aqui e o nó E ficou aqui. O nosso circuito agora, gente, tá aberto. Se eu colocar aqui, ó, para simular, tem 0 ampere saindo da fonte porque o circuito todo ficou aberto. O que eu tenho que fazer, então? Eu vou colocar o amperímetro entre esses pontos aí que eu abri para poder voltar a fechar o circuito de forma que o amperímetro fique em série com a fonte. Como que a gente faz, então? Vou voltar aqui, ó, no desenho. O polo terminal positivo do amperímetro, eu ligo no nó E, que é o positivo da fonte, e o polo negativo do amperímetro, eu ligo no nó A. Vamos fazer isso. Então, ó, polo positivo, eu vou ligar no nó E. Quem que é o nó E? O nó E é esse novo nó aí que eu acabei de criar. Aqui, ó. Liguei ele aqui, ó, no nó E, que é o nó que tá o positivo da fonte. Vou mudar aqui as cores só para manter o padrão. Então, ó, vermelho representa para nós aqui o positivo. Pronto. E agora, o terminal negativo do amperímetro, ele vai para onde? Ele tem que voltar a fechar o circuito. Então, sempre pensa assim, ó, o circuito, antes, o polo positivo estava ligado aqui no nó A. A gente abriu, colocou ele aqui no nó E, beleza? E agora o polo negativo do amperímetro, ele tem que voltar a fechar o circuito. Então, a gente vai colocar ele onde estava anteriormente o polo positivo da fonte. Coloquei aqui, vou mudar a cor para nó preto. Olha só, então o que vai acontecer nesse caso? Agora a ligação ficou completa, ó. O negativo ficou aqui onde estava o nó A. O que vai acontecer com a corrente? A corrente, ela sai da fonte, ela passa aqui, né? Tá aqui no nó E, ela vem aqui, passa dentro do amperímetro, sai pelo terminal negativo e aqui, que é o nó A, ela vai fluir aqui pelo resistor R1 e continuar o caminho dela pelo circuito, né? Então, é isso que a gente falou aqui, ó. A corrente sai da fonte, passa pelo nó E, passa dentro do amperímetro, depois vem aqui pro nó A, passa pelo R1 e continua o caminho dela pro resto do circuito. Então, agora, o circuito voltou a ficar fechado, colocamos o amperímetro aí em série, vou dar aqui um play para iniciar a simulação. Tá vendo, então, que a corrente que está saindo da fonte deu 15,3 mA, que era o valor que a gente esperava, que é o próprio valor que a fonte mesmo aqui já estava falando para a gente que estava saindo dela. Então, é assim que a gente mede corrente no protoboard. Quando você terminar, aí você para a simulação, tira aqui os fiozinhos do seu amperímetro e aí não esquece de voltar a fechar o circuito. Você tirou o amperímetro e aí o que você tem que fazer? Aqui, ó, voltando aqui, quando eu tiro o amperímetro, a gente mediu, né, a corrente de 15,3 e agora eu tenho que voltar a fechar aqui, ó. Eu vou fechar aqui para o circuito voltar a ser como ele era antes. Então, eu vou pegar o positivo aqui da fonte e vou voltar a ligar ele aqui no nó A, como era anteriormente, ó. Se eu der o play aqui, funciona tudo conforme a gente esperava, conforme estava anteriormente. Agora, gente, vamos medir uma outra corrente. Agora, ó, eu vou querer medir essa corrente que tá fluindo aqui pelo resistor R2. Então, veja, antes aqui, ó, o R2 estava fechado, certo? E eu quero medir a corrente que tá descendo aqui pelo resistor R2. O que eu vou fazer, então? Eu escolho um ponto para eu abrir o circuito. Eu posso abrir o circuito tanto aqui, no nó B, como também aqui embaixo, no nó D. Eu posso abrir em cima ou embaixo, porque a corrente que tá passando aqui é uma só. Eu vou escolher, então, abrir aqui em cima, ó. Então, eu abri aqui. Quando eu abro, eu acabo criando um novo nó, que eu chamei aqui de novo de nó E. E agora, vamos colocar o amperímetro aqui para medir a corrente que está descendo.
Olha só, o meu amperímetro, como eu tô querendo medir a corrente descendo, eu vou colocar ele dessa forma, ó. Então, a flechinha para ficar para baixo, o polo positivo, o terminal positivo dele, tem que ficar aqui ligado no nó B e o terminal negativo no nó E. Essa corrente, ela tem que dar 3,45 mA. Vamos lá, então, ver no Tinkercad se dá certo? Então, olha só, o nosso resistor R2 é esse daqui, de 820 ohm. Nós precisamos, então, abrir o circuito. Conforme eu disse para vocês, a gente pode abrir ele aqui na parte de cima, no nó B, ou abrir aqui na parte de baixo, no nó D, para fazer essa medição de corrente. Vamos escolher, então, abrir aqui no nó B, na parte de cima dele. O que eu tenho que fazer, gente? Observa que a parte de baixo aqui não vai alterar, vai continuar ligada no nó D, como que ela está aqui. O que vai mudar é que nós vamos pegar esse terminal do resistor e tirar ele do nó B e colocar ele num novo nó, que nós chamamos, nesse caso, de nó E. Então, eu vou usar a letra R do teclado, que serve para rotacionar componente no Tinkercad. Então, eu deixei ele aí horizontal. O que eu faço? Um terminal do meu resistor permanece aqui no nó D, aqui embaixo, sem nenhuma alteração. Agora, esse outro terminal que estava aqui no nó B, passou a ficar nesse novo nó, que é o nó E, que era um nó qualquer do protoboard que você não estava usando. Tem problema se você mudar, colocar o terminal 1 no nó D e mudar, depois colocar o terminal 2? Não tem problema, gente. Terminal 1 e terminal 2 de resistor não vai alterar em nada as medições, porque o resistor não tem polaridade. Então, tanto faz você colocar o terminal 1 ou 2 aqui no nó D e vice-versa, tá? Resistência não tem polaridade. Então, eu deixei aqui, ó, um dos terminais, tanto faz qual, aqui no nó D, e o outro terminal tá aqui nesse novo nó. O que a gente faz com o amperímetro? O amperímetro, ele precisa voltar a fechar o circuito. Então, pensa sempre assim, um terminal do amperímetro tem que ficar aqui nesse novo nó que nós acabamos de criar. E o outro terminal do amperímetro, onde que vai? Ele vai fechar o circuito onde estava acontecendo essa ligação anteriormente. Anteriormente, essa ligação não estava aqui no nó B? Então, uma ponteira, um terminal do amperímetro fica aqui no nó B e o outro terminal do amperímetro fica aqui nesse novo nó que foi criado, onde nós abrimos. Cuidado com o sentido da corrente que a gente quer medir. No caso, né, aqui no desenho, eu falei para vocês que estamos procurando essa corrente com a setinha para baixo, né, no sentido descendo. Então, para isso, o terminal positivo do amperímetro tem que ficar no nó B e o terminal negativo no nó E. Vamos fazer, então, isso, ó. Vou pegar aqui o terminal positivo do amperímetro e vou levar ele até o nó B de bola, né? Então, tá aqui. Vou trazer ele aqui até o terminal B, ó. O nosso resistor antes estava ligado aqui, no nó B. Então, eu coloquei o amperímetro aqui ligado no nó B, o terminal positivo dele. E o terminal negativo, ele tem que vir aqui para esse novo nó. Então, vou só mudar a cor aqui. Do terminal positivo, vamos colocar vermelho. Do terminal negativo, depois a gente coloca azul. Então, eu vou trazer aqui até esse novo nó, que é o nó E. Vou colocar ele na cor preto. Bom, então, aí está, gente. Nós voltamos a fechar o circuito. Notem que a parte de baixo aqui continua no nó D, tá aqui, ó. Continua no nó D, a gente não alterou isso daqui. O que aconteceu? Aqui no nó E tá ligado o terminal negativo do amperímetro. Sempre confere com o seu desenho, para você ver se não tá nada errado, ó. No nó E, que nós temos o negativo do amperímetro.
E no nó B, nós temos o positivo do amperímetro. Então, tá aqui, ó, no nó B, positivo do amperímetro. Então, tá tudo certo. Vamos, então, iniciar a simulação e aí a gente vê a corrente de 3,45 mA, que é a corrente que flui pelo resistor R2 no sentido que a gente estava procurando, que é esse sentido aqui, descendo. Bom, o que a gente precisa fazer? Não se esqueçam de, depois de terminar uma medição de corrente, volte o circuito para a forma original. Então, ó, vou vir aqui, já medir a corrente que me interessa, vou apagar aqui as ponteiras do amperímetro, e esse resistor eu não posso deixar ele assim, porque desse jeito ele tá aberto, né, gente? Desse jeito eu mudei a configuração do circuito. Então, eu vou pegar o meu resistor e vou pressionar novamente a tecla R do teclado para ele girar. E depois que ele gira, eu tenho que tomar cuidado para posicionar ele no local correto, igual ele estava originalmente. Então, eu sei que originalmente ele estava ligado entre o nó B, que é esse nó aqui de cima, e o nó D, que é esse nó aqui de baixo. Então, depois que você tem certeza que voltou a ligar o circuito tudo direitinho, nós temos condições de afirmar que tudo está correto. Veja aqui, ó, que quando eu dei o play, a corrente que sai da fonte, ela resultou 15,3 mA, conforme é mesmo lá no circuito original. Agora, eu vou voltar aqui e nós vamos fazer uma última medição de corrente para a gente treinar mais. Agora, vamos tentar mensurar a corrente que está passando aqui por R4 e R5. Podemos perceber que R4 e R5 estão em série, então é a mesma corrente que flui por esses dois resistores. Para poder calcular essa corrente, nós podemos abrir o circuito aqui no nó C. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês agora, ó. Nós abrimos aqui o circuito no nó C. Quando acontece essa abertura, vai ser criado aqui embaixo um novo nó, que eu chamei de nó E. Agora, nós temos aqui condições de colocar o amperímetro. Como eu quero medir a corrente para baixo, gente, eu vou colocar o terminal positivo do amperímetro ligado no nó C e o terminal negativo do amperímetro ligado no nó E. Veja, então assim eu vou ter a flechinha da corrente para baixo para a gente fazer essa medição. Então, vamos lá, vamos voltar aqui no circuito. Eu vou pegar agora e localizar esse ponto. Aqui é o meu nó C. Observa, ó, esse é o resistor R4 e esse é o resistor R5. Então, eu tenho o nó C aqui. O que eu vou fazer? Eu vou abrir o circuito bem aqui no nó C. Então, eu vou pegar esse terminal aqui do resistor R5, vou tirar do nó C e vou colocar ele em um outro nó qualquer, que eu vou dar o nome de nó E. Então, ó, vou pegar, clicar em R. Note que um terminal desse resistor R5 tem que permanecer aqui no nó D, certo? Essa parte aqui de baixo, ó, não muda. Esse terminal continuou no nó D. Agora, esse outro terminal aqui ficou nesse novo nó que eu vou chamar de nó E. Então, aqui está o meu nó E, é esse daqui. Bom, então, agora o circuito já está aberto. E eu preciso conectar o amperímetro. Onde que eu vou conectar o amperímetro? Lembre-se sempre disso. Uma ponteira do amperímetro você vai conectar nesse novo nó que você acabou de criar. E a outra ponteira do amperímetro você vai colocar onde era a ligação original. Então, esse terminal aqui, originalmente estava no nó C. Então, você vai pegar a ponteira do amperímetro e colocar aqui no nó C. Uma vai ficar no nó C e a outra vai ficar no nó E, que é o novo nó. Qual que vai ficar em qual? Aí você toma cuidado só para não errar o sentido da corrente que você está medindo. Se você quer corrente descendo, coloca aqui então, no caso, o terminal positivo no nó C e o terminal negativo no nó E. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o terminal positivo e trazer para o nó C, que é esse nó aqui. Vou mudar a cor dele para vermelho.
E agora, vamos pegar o terminal negativo e levar ele até o novo nó que nós criamos lá embaixo, que é o nó E. Então, aqui está, vou mudar a cor dele para preto. Bom, pronto. Então, agora o circuito voltou a ficar fechado. O terminal positivo do amperímetro está no nó C e o terminal negativo do amperímetro está no nó E. Vou iniciar a simulação e aí a gente encontra uma corrente de 7,65 mA, que é a corrente que a gente estava procurando aqui, deu exatamente o valor que a gente precisava. Se você tivesse colocado as ponteiras do amperímetro ligadas de forma invertida, ou seja, a ponteira negativa no nó C e a ponteira positiva no nó E, você inverteu o sentido da flecha. Aí você estaria medindo a corrente para cima. Aí daria esse mesmo valor, só que com um sinal negativo. Não se esqueça de quando terminar, vir aqui no circuito, tirar as ponteiras e voltar o resistor para o local original dele. Então, esse ponto aqui tem que ficar no nó D e esse ponto tem que voltar aqui para o nó C. Então, vou pegar aqui, mais uma vez, digite R e aí certifique de fazer a ligação certinha. Ó, aqui embaixo ficou no nó D e aqui em cima ficou no nó C, conforme nós temos que fazer a ligação. Dá o play, aqui permaneceu a mesma corrente saindo da fonte, então o circuito está igual ao original, tudo certo. Bom, pessoal, então era isso que eu queria explicar para vocês a respeito da utilização do amperímetro. Eu espero que vocês tenham entendido, treinem no Tinkercad para ver se ainda resta alguma dúvida e, caso precisem, me perguntem as dificuldades que vocês tiverem. Eu agradeço a atenção de vocês e até mais!